Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Precedentes e Ações Coletivas do STJ. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1350 dos recursos repetitivos, julgado pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. O precedente definiu que não é possível a Fazenda Pública substituir ou emendar a certidão de dívida ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, ainda que antes da sentença nos embargos à execução fiscal. A tese firmada reforça que eventuais falhas na fundamentação legal do crédito tributário não configuram mero erro formal passível de correção, mas sim um vício substancial que compromete a própria validade da inscrição em dívida ativa e do lançamento que lhe deu origem. E para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os impactos para os contribuintes e para a atuação das fazendas públicas, eu converso agora com o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Flávio Jardim. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Tiago, eu agradeço muito o convite, agradeço bastante aí a audiência de todos os ouvintes. Estou à disposição para conversar sobre o tema, é uma alegria. Para começar, então, qual que é a importância do julgamento desse tema 1350, Flávio Jardim, aqui pelo STJ, para o sistema de execução fiscal no Brasil? Tiago, você sabe que a execução fiscal é hoje o grande problema que se chama de grande gargalo do judiciário brasileiro. Existem atualmente cerca de 25 milhões de processos de execução fiscal. Tramitação, na maioria dos tribunais nacionais, alguns dos quais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, compreendendo quase 10 milhões de execuções fiscais. A lei é de 1980, a Lei 6.830, e ela contém, que é o artigo 2º, parágrafo 8º, que diz que até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurando ao executado a devolução do prazo para embargos. Havia uma dúvida muito grande em torno do tipo de alteração que poderia ser feita na CDA, uma vez ajuizada a execução fiscal. E esse tema, de fato, ele definiu, em linhas gerais, o tipo de alteração que é possível. E, então, eu acredito que tenha sido um tema muito relevante, que vai ter um impacto substancial aí. Pelo menos, eu posso dizer que essa é uma discussão corriqueira e pode chegar assim, até 1 milhão de processos, numa estimativa rápida aqui, sabe? O que significa, então, na prática, essa impossibilidade de substituir ou emendar a certidão de dívida ativa para alterar o fundamento legal do crédito tributário, desembargador? Eu vou tentar explicar de forma fácil para o ouvinte entender, mas a execução fiscal, apesar de ser uma ação judicial, um feito executivo, ela é um pouco diferente. A petição inicial, ela não segue aquele padrão que o ouvinte, advogado e mesmo particular, está acostumado. Uma petição redigida por um advogado de forma, vamos dizer assim, individualizada. Ela é basicamente uma cédula, uma certidão mesmo, de dívida ativa. Nessa certidão existem as principais informações, do crédito, é o termo de inscrição, ou seja, tem o nome do devedor, dos corresponsáveis, e é também necessária a indicação do fundamento legal do crédito tributário que está sendo cobrado. Aquele crédito tributário, para estar sendo cobrado na justiça, pela fazenda do particular, ele tem que ter sido lançado pela Fazenda Pública. E esse lançamento, que é um processo regular de constituição do crédito, ele tem que estar fundado em algum tipo de norma legal. E ele tem que indicar qual é o tributo que está sendo cobrado. O que basicamente esse julgamento consolida é que se a Fazenda Pública ajuizar uma execução fiscal inserindo um fundamento legal errado, ela não vai poder corrigir depois, no curso do processo, o fundamento legal. Porque isso, Tiago, equivaleria a até alterar a causa de pedir da ação. Em linhas gerais, a gente sabe que uma vez que alguém ajuiza uma determinada ação judicial e a parte já foi citada, a parte não pode mais alterar o fundamento legal ou os pedidos sem a anuência do réu. Aqui, de certa maneira, há esse paralelo. Uma vez
que a parte já tenha executada, já tenha sido citada, depois a Fazenda não pode corrigir, porque para o STJ isso equivaleria a você alterar o próprio lançamento do crédito e alterar o próprio crédito tributário. Desembargador, o STJ afirmou que a ausência ou deficiência na fundamentação legal não é um erro formal, né, mas sim um vício substancial. Como é que essa distinção impacta aí a validade da execução fiscal? Essa pergunta é bastante importante, porque o que o STJ está basicamente dizendo aqui é que a Fazenda, Tiago, e aí num termo bastante simples, ela não pode alterar, trocar o fundamento legal que ela se fundou para ajuizar aquela execução fiscal. Ela não pode acrescentar uma nova base legal. Ela tem que aí cancelar a CDA e emitir uma nova CDA com o fundamento correto. Isso é algo distinto à mera correção do que a gente chama de erros formais ou materiais do título. Então, o que não pode ser alterado é o fundamento legal do título, mas eventuais erros formais e até materiais não sofrem da mesma vedação. Essa inclusive, é uma orientação que está sedimentada pelo STJ na súmula 392, que foi aprovada em 2009, que dizia que a Fazenda pode substituir a certidão até a aprovação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo. Se forem erros do título, por exemplo, se houver um erro de endereço, um erro de grafia do nome do devedor, se houver um erro até mesmo de valor, isso poderia ser alterado. Então, erros numéricos, erros de cálculo, erros de transcrição de eventual número do processo administrativo, até mesmo uma descrição acessória que venha complementar as informações da CDA, isso não altera o tributo para o STJ, não altera o fato gerador, e, por isso, não seria considerado um erro de fundamento legal do crédito tributário. Para você ter ideia, nos precedentes que serviram de laço para aprovação aqui do tema 1350, todos relatados pelo ministro Gurgel de Faria, as fazendas haviam ajuizado execuções fiscais indicando que o tributo cobrado era o IPTU, quando, na verdade, o tributo cobrado era o ISS. E, por isso, o STJ impediu a alteração, porque haveria, vamos dizer assim, uma modificação do tributo cobrado. Então, essa foi a grande distinção. Mas há uma compreensão distinta em relação a correções formais e materiais do título, e não do fundamento legal do crédito. E ao vedar aí a alteração do fundamento legal da certidão de dívida ativa, o tribunal estaria, de certa forma, reforçando, então, a ideia de que a certidão de dívida ativa ela deve refletir fielmente o lançamento tributário? Tiago, você está absolutamente correto. O tribunal está exigindo que as fazendas exerçam o que a gente chama de um controle de legalidade na inscrição e no ajuizamento. Isso tem sido um tema debatido muito pelas fazendas públicas, pelas procuradorias federais, estaduais e municipais. Antes de ajuizar a execução fiscal, o ideal é que haja segundo olhar, um controle de legalidade naquela determinada inscrição para ver se ela está correta, porque o tribunal indica que se a deficiência vier no fundamento legal, essa deficiência vai atingir a inscrição e a CDA, e a administração vai ter que revisar a inscrição para restaurar a liquidez, a certeza e a agibilidade do crédito. Não vai poder só substituir o título. Então, esse precedente impõe às fazendas públicas uma melhor instrução dos processos administrativos, ele impõe também maior cuidado na indicação da base normativa exata no lançamento e na inscrição, ou seja, qual é a lei, o artigo, a norma de incidência que fundamenta o tributo cobrado, e ele vai impor, sim, uma revisão de rotinas automatizadas das fazendas, que hoje têm emitido CDAs com referências normativas genéricas ou equivocadas. E esse tema é um tema importante porque, para você ter ideia, Tiago, no julgado, a Fazenda foi condenada a pagar honorários advocatícios. Ou seja, a parte particular que estava sendo cobrada com fundamento indevido, o advogado dela obteve uma vitória de cancelamento daquela CDA e a base de cálculo é o proveito econômico obtido, ou seja, era o valor que estava sendo cobrado e com os percentuais mínimos lá do artigo 85, parágrafo 3º do CPC.
Então, se isso não for feito, e esse tipo de prática de CDA vier ficar sendo corriqueiramente anulada, o erário público está sendo onerado. Então, isso impõe, sim, uma revisão de práticas administrativas para ter certeza que as CDAs ajuizadas espelham corretamente o processo de lançamento tributário efetivado. Desembargador, você falou aí de revisão, né? E é esse ponto da minha próxima pergunta. Até que ponto a modificação do fundamento legal poderia representar aí uma verdadeira revisão do lançamento tributário pela própria Fazenda Pública? O que o Judiciário está dizendo é que a revisão não pode ser feita no âmbito do processo de execução fiscal, sabe? E se houver um ajuizamento equivocado, ele vai ser anulado e a Fazenda Pública, se tiver ainda dentro do prazo de prescrição, vai poder lançar o tributo novamente. Mas, como eu disse, já com ônus, porque já vai ter pago honorários advocatícios em função daquela cobrança indevida feita. É necessário que haja aqui, acho que o Judiciário mais sinaliza, é que é necessário que as fazendas públicas se organizem e que o Judiciário também não pode virar um balcão de ações que são ações equivocadas, ações que espelham, de fato, o lançamento tributário, e por isso o Judiciário está dizendo é importante que as fazendas se aparelhem e se adequem, ou isso aqui vai implicar um custo ao erário público. E de que forma esse entendimento firmado nesse tema 1350 dialoga com a súmula 392, também aqui do STJ, especialmente no que diz respeito aí aos limites entre a correção de erros formais na certidão de dívida ativa e a vedação de alterações que impliquem revisão do próprio lançamento tributário? Tiago, basicamente essa pergunta sua é bastante pertinente e muito comum esse tipo de problema surgir no âmbito da execução fiscal, ela entra na possibilidade de correção de erro formal e material da CDA, e não modificação do fundamento legal. E erros formais são, como eu disse antes, erros de identificação das partes, erros numéricos, erros de cálculo, erros de mera transcrição e de forma na data de inscrição, data de vencimento. Vamos dizer assim, questões que às vezes são meramente equívocos no espelhamento da CDA, do termo de inscrição de dívida ativa, da CDA ajuizada. Esses erros não alteram o tributo, não alteram o fato gerador, não alteram o sujeito passivo material, o perito tributário, nem o fundamento legal aplicado no lançamento. Eles só tornam o título coerente com o que já foi validamente lançado e inscrito. Esses erros são distintos à modificação, inclusão ou complementação do fundamento legal. Então, esse é o ponto-chave aqui. O fundamento legal da inscrição, ou seja, o dispositivo que geralmente vai indicar qual o tributo que está sendo cobrado, se ISS, ICMS, no caso da Fazenda Municipal, que é mais comum, ISS ou IPTU, ou às vezes TLP também, taxa de limpeza pública. Esse tipo de erro, o STJ entende que não pode ser chancelado justamente porque ele implicaria numa modificação até de causa de pedir no curso da ação. E esse tema 1350, ele tem relação com outros temas do STJ, como, por exemplo, o 166 e o 1049 também? Esse repetitivo, ele altera ou complementa algum desses entendimentos já fixados antes? Eu acredito que sim. Primeiro, ele é um tema que dialoga diretamente com o tema 166, né, o 166, que basicamente definiu que a Fazenda pode substituir a certidão de dívida ativa até a aprovação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. O tema 166, ele, em suma, creio eu, definia essas possibilidades de correção de erro formal ou material do título, nos exemplos que eu citei aqui na pergunta passada. Ele não autorizava a modificação de fundamento legal do crédito tributário, que é o que está sendo vedado pelo tema 1350, mas ele poderia, o tema 166 era um pouco mais restrito e tímido em tratar do problema central do tema 1350. Então, os dois, para a verdadeira compreensão do tipo de equívoco que pode ou não ser corrigido, eles devem ser lidos em conjunto, porque aí eu acho que o ouvinte vai ter a ampla leitura do tipo de erro e de correção que pode ser feito e do que não pode ser feito.
Já o tema 1049, ele trata da possibilidade de redirecionamento da execução, e ele diz que a execução pode ser redirecionada em desfavor de uma empresa sucessora para a cobrança do crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da certidão de dívida ativa e quando verificado que esse negócio não foi informado oportunamente ao fisco. E aqui, Tiago, a gente percebe que o tema 1049, ele basicamente demonstra que não houve aqui um equívoco, não houve erro do fisco, ele simplesmente não conhecia aquele negócio. Se essa certidão, no caso do tema 1049, pudesse ser cancelada em favor do contribuinte, a gente teria uma situação que a Fazenda poderia ser condenada a pagar honorários sem que ela tivesse errado, efetivamente. Na verdade, isso é uma situação fática que veio ocorrer, mas não havia sido informada. Então, creio que é bastante coerente, assim, identifica se aqui há ou não um equívoco da Fazenda Pública ou se for uma situação causada pelo particular. Quando essa situação for causada pelo particular, não pode se falar em erro da Fazenda Pública e, por isso, isso não deveria levar à extinção da CDA, porque ela ainda está espelhando corretamente o lançamento tributário. E na prática, o julgamento desse tema 1350, ele resolve definitivamente aí qualquer divergência que existia entre tribunais locais sobre o alcance da substituição da CDA ou não? Creio que sim também, porque, por exemplo, nos recursos que o ministro Gurgel julgou, o RESP 2194708, o RESP 2194734 e o RESP 2194706, havia ali casos em que o próprio tribunal havia admitido a correção. Então, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de onde eram oriundos esses recursos, ele havia admitido a substituição, e essa não era uma jurisprudência pacífica em todos os tribunais do país. E aqui não só tribunais de justiça apreciam esse tema, como tribunais regionais federais, até mesmo a própria justiça eleitoral pode ter execuções, embora em menor número. Então, realmente é um tema que hoje pacifica uma discussão antiga. Como eu disse a você, a gente está lidando aqui com a interpretação de um dispositivo de 1980, né? O artigo 2º, parágrafo 8º da Lei de Execuções Fiscais, ele estava em vigor desde 1980, e até hoje essa era uma discussão bastante corrente, que gerava aí inúmeros recursos, gerava judicialização, e creio eu que agora até é capaz da Fazenda Pública, das fazendas, né, proativamente, quando verificar um determinado equívoco, antes da citação, elas já pedirem, já cancelarem essas CDAs e corrigirem, para que, de fato, as CDAs espelhem o lançamento tributário correto. Desembargador, e que impacto essa decisão do tema 1350 pode ter aí no volume ou na condução das execuções fiscais em trâmite nos tribunais do país? Tiago, certamente ela auxilia na solução de vários processos em que essa discussão ocorria. Não é possível ter certeza de quantos processos discutem esse tema. Eu não tenho a informação de quantos estavam sobrestados aguardando esse julgamento. Como disse no início, acredito que muitos, e que esse número deve passar da casa de 1 milhão. Porém, assim, o problema da execução fiscal é ainda mais amplo, porque a execução fiscal ainda hoje é, em larga medida, um dos poucos instrumentos de cobrança do crédito tributário. Houve reformas implementadas pelo CNJ importantes, como a exigência de que o crédito tributário, para ser ajuizado, tenha no mínimo um valor de R$10 mil, e isso, de fato, diminuiu a judicialização. Mas a execução fiscal ainda é um problema sério que deve seguir no âmbito do judiciário por alguns anos, sobretudo porque não existe ainda a possibilidade da execução administrativa do crédito tributário, sobretudo para os tributos próprios terreno, que eu acredito que seria uma solução bastante interessante que diminuiria em larga escala o problema da execução fiscal no país. A maioria dos exequentes são municípios. A gente verifica que o número de execuções fiscais na Justiça Comum é muito maior do que na Justiça Federal, por exemplo, e a maioria dos municípios cobra na Justiça o IPTU. Hoje tem tido uma diminuição muito grande no ajuizamento, mas o estoque de execução ainda em tramitação é muito grande. Então, esse é um problema que ainda o judiciário vai enfrentar, meu sentir, pelo menos pelos próximos 10 anos, mas vai ser paulativamente diminuído com o tempo.
E essa decisão, ela tende a exigir maior rigor técnico das fazendas públicas no momento da inscrição em dívida ativa? Ela é justamente desenhada para essa finalidade, para que não seja, no âmbito do judiciário, o momento que a fazenda faça essa correção da CDA para saber se ela espelha adequadamente o lançamento, se o termo de inscrição foi emitido de forma inadequada. Ela tem que exigir das fazendas essa correção de lançamentos, talvez uma revisão administrativa no que existe hoje no estoque de lançamentos ainda não ajuizados, até porque, como eu falei, um ajuizamento inadequado, que é considerado ilegal pelo STJ, por ter um fundamento legal indevido, ele gera o efeito de condenar a Fazenda Pública a pagar honorários de 10% do valor que estava sendo cobrado. 10% não, na verdade, os percentuais do parágrafo 3º do artigo 85. Pode ser 10 ou pode ser menos. Então, é necessário que as fazendas adotem uma postura proativa para a correção desses lançamentos, para que lançamentos equivocados não cheguem ao judiciário. E esse entendimento ele pode ampliar o uso de instrumentos como a execução de pré-executividade pelos contribuintes? Com certeza, porque como é um erro de fundamento legal, ele é um tema que o judiciário largamente admite ser debatido na seara da exceção de pré-executividade. Então, assim, o instrumento que os contribuintes certamente mais se valerão para requerer a anulação dessas execuções fiscais e a extinção desses processos que foram ajuizados com fundamento legal do crédito tributário inadequado vai ser a exceção de pré-executividade. Certamente, o número de exceções vai ser mais acatado, né? Vai ser acolhido. E em que medida essa tese do tema 1350 fortalece princípios constitucionais como contraditório, ampla defesa e também, claro, segurança jurídica? A segurança jurídica de que a parte não precisa, não vai ser surpreendida no curso de um processo por alteração do fundamento legal da cobrança, ou seja, se ela acha que está sendo cobrada por IPTU, ela não pode depois ser surpreendida de que a fazenda, na verdade, estava cobrando dela o ISS. Em suma, isso, que a primeira sessão do STJ, ela sinalizou, né, para todos, sabe? Então, ele orienta que o contraditório no processo é relevante, a fazenda não pode simplesmente, a pretexto de ajuizar uma execução fiscal para, às vezes, impedir um prazo prescricional, não ter o cuidado certo de saber se esse lançamento está correto e que o contribuinte tem direito a ser cobrado adequadamente, até porque o que está pretendendo é extrair uma parte do patrimônio do contribuinte. Então, o devido processo legal está no seu núcleo de certeza hermenêutica, ele precisa atuar de forma muito sólida, e por isso o STJ reforça que as pessoas têm direito a ser cobradas, né? Se a fazenda pretende ter um pagamento de valor do contribuinte, essa pretensão precisa ser cobrada de forma adequada, sob pena de ser nula. E existe aí o risco de que essa decisão gere um aumento de extinções de execuções fiscais por falhas na CDA? Certamente vai ter esse efeito. Creio eu que não era esse controle de legalidade, diante do texto literal do artigo 2º, parágrafo 8º da Lei de Execuções Fiscais, que autorizava a substituição, não era uma praxe tão corriqueira das fazendas públicas. Então, deve ter muita execução fiscal equivocada em tramitação que vai ser extinta. Então, ela vai gerar efeito de extinção em massa de execuções fiscais. Não sei se é um volume tão significativo a ponto de provocar, vamos dizer assim, uma queda brutal no número de execuções em tramitação no país, porque não havia esse cuidado, a meu sentir, em todos os municípios, né? São muitos municípios, são muitos estados. Acho que hoje quem estaria mais preparada já para fazer esse controle de legalidade no ajuizamento, o controle de legalidade da inscrição, como nós chamamos, era a União. Os estados faziam isso também, não de forma tão intensificada, mas os municípios, a meu sentir, ainda pecavam muito, né? Talvez por falta de pessoal, talvez por procedimentos antigos que vêm sendo adotados há anos. Esse precedente, o tema 350, vai exigir uma modificação de postura substancial das fazendas. Para a gente fechar, essa tese ela pode influenciar também discussões futuras sobre a própria estrutura do processo de execução fiscal no Brasil? Eu creio que a estrutura do processo de execução fiscal no Brasil
seja um tema bastante discutido no âmbito judiciário. O CNJ possui comissões específicas para lidar com a execução fiscal. O CNJ, em números, relatório que é publicado anualmente pelo Conselho, dedica capítulo específico à execução fiscal. A execução fiscal é o grande problema do judiciário brasileiro. É um processo caro, não tão eficiente como deveria ser, e a gente precisa de reformas. Esse tema ele é relevante porque ele já implica, já enseja, né, já incentiva boas práticas da Fazenda Pública, ou seja, que o judiciário não sirva como uma banca de recebimento de execuções, de cobrança, de ações de cobrança, meramente formais e inadequadas. Mas o problema da execução fiscal ele ainda é um problema que demanda muita reflexão, porque ele gerou, vamos dizer assim, um passivo de processos inimaginável, né? Não é possível que uma única classe de processo represente 1/4 do volume de processo no âmbito judiciário nacional, passando da casa de 20, 25 milhões de processos. Então, eu creio que a execução fiscal ainda vai necessitar de reformas mais estruturais que esse precedente só não vai conseguir gerar. Ok, desembargador Flávio Jardim, muito obrigado por essa participação e pelos esclarecimentos prestados aqui aos nossos ouvintes no Rádio Decidente. Eu que agradeço, Thiago, sempre à disposição, e até logo a todos os ouvintes. Muito obrigado. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência, e você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.